Eu sou Helena. Tenho 32 anos e até o fatídico dia da gala de engenharia em Belo Horizonte, eu era a sombra silenciada da Moraes Engenharia, a gigante de construção civil que meu pai, Arthur, ergueu com mãos de ferro e ego de concreto. Crescer na capital mineira sob o peso desse sobrenome não era um privilégio, era uma condenação. Nossa casa, um casarão neoclássico no bairro Funcionários, não era um lar. Era um monumento ao sucesso implacável de Arthur Moraes, um homem para quem o lucro falava mais alto que a voz da própria filha. Meu pai sempre foi a personificação do sucesso tradicional brasileiro. Forte, inabalável e profundamente convicto de que o único valor de uma pessoa reside na sua capacidade de gerar capital à maneira dele. Eu, a caçula, a única a seguir a área de arquitetura e engenharia, deveria ter sido sua herdeira natural, seu braço direito. Mas eu cometi um erro. Ousei querer inovar. Ousei falar em sustentabilidade, em tecnologia BIM, modelagem de informações da construção e em ética nos contratos, coisas que para ele eram frescura de quem não entende do negócio de verdade. O verdadeiro problema não era a minha capacidade, era a minha divergência. O meu irmão, Gustavo, 3 anos mais velho, o filho de ouro, era o sucessor indiscutível. Gustavo tinha o dom de assentir com a cabeça, aparecer para as fotos e gastar o dinheiro com uma naturalidade que meu pai admirava, mesmo que ele mal soubesse a diferença entre cimento e argamassa. Eu, por outro lado, passava madrugadas estudando os projetos, encontrando falhas, propondo soluções que poderiam economizar milhões e, principalmente, fazer a coisa certa. E era por isso que eu era o meu problema. A gala de engenharia era o evento anual, onde Arthur Moraes gostava de desfilar o seu poder. Naquela noite, o Salão Cristal estava repleto da elite da construção mineira. Eu estava lá por obrigação, vestindo um Armani que mal disfarçava a minha frustração. Eu tinha acabado de retornar de Portugal, mais especificamente do Porto, onde havia passado os últimos 5 anos trabalhando em silêncio, construindo algo que meu pai jamais poderia imaginar. Ele, claro, achava que eu estava perdendo tempo, brincando de arquiteta júnior, em projetos pequenos, fugindo da realidade do mercado. Eu tentava manter um perfil baixo, mas meu pai, após o 3º copo de uísque, decidiu que era o momento de me usar como exemplo de fracasso. Ele estava no centro de um círculo de investidores importantes, daqueles que controlam o fluxo de dinheiro em Minas Gerais, e de repente ele me chamou. Helena, vem aqui, minha filha! Eu me aproximei, sentindo os olhares curiosos. Ele me abraçou com um sorriso de fachada e, com o braço apertado no meu ombro, começou a falar para a plateia. Esta aqui é minha caçula, Helena. Talentosa, estudou nas melhores escolas, mas... Ele fez uma pausa dramática, balançando a cabeça em negação. Mas se perdeu em sonhos. Em vez de assumir o lugar dela aqui, no império que construí, ela preferiu seguir essa ideia romântica de arquitetura do futuro, longe dos grandes negócios. Ele riu, e a plateia riu. Foi nesse momento que ele apertou meu ombro com força, apontou o dedo para mim, sem tirar o sorriso cínico do rosto, e disparou a frase que se tornou o gatilho de tudo. Ela é um desperdício de potencial, um desperdício do meu investimento, um desperdício do nosso nome. É o que acontece quando se coloca ideologia acima de dinheiro, não é, pessoal? O riso dele era alto e agressivo, a humilhação pública e cirúrgica. Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão neutra. Não dei o prazer da minha reação. Eu apenas o olhei nos olhos, sorri calmamente e murmurei um com licença, educado, virando as costas. Mas enquanto eu caminhava para a saída, uma promessa silenciosa ecoava na minha mente. A agressividade daquela humilhação pública não ficaria impune. Meu pai não sabia, mas eu não tinha voltado a Belo Horizonte para buscar meu lugar na Moraes Engenharia. Eu voltei para forçar a Moraes Engenharia a se curvar ao meu mundo. E se você que está me ouvindo já sentiu o peso de ser subestimado por quem deveria te apoiar, se a sua inteligência já foi desprezada por causa de um título ou um preconceito, não se sinta sozinho. Antes que eu mergulhe nos detalhes de como uma única palavra pode desencadear uma revolução familiar e corporativa, faça-me um favor. Clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Acredite, você vai querer acompanhar cada passo da vingança que silenciosamente preparei por 5 anos. Agora voltemos àquele dia. Mal sabia meu pai que a minha ida a Portugal não foi uma fuga, mas uma missão de campo,
e que o meu desperdício era, na verdade, uma arma apontada para a cabeça do seu império. A palavra desperdício me perseguiu desde a infância. Na mente de Arthur, tudo o que não fosse direto e imediatamente rentável era um luxo desnecessário, uma falha de caráter. Eu lembro de ter ganhado um prêmio de desenho na escola, aos 10 anos, uma representação complexa da cidade que integrava áreas verdes e transporte eficiente. Meu pai olhou para o certificado, deu de ombros e disse: "Bonito, mas é de graça. Traz de volta quando for um cheque de verdade." Enquanto meu irmão Gustavo era incentivado a frequentar jantares com os sócios, mesmo aos 15 anos, eu era deixada de lado. Minha paixão por estruturas complexas e design inovador vista como um passatempo de menina. A predileção pelo meu irmão era tão óbvia que mal era disfarçada. Quando Gustavo quebrou um maquinário caro da empresa em um acidente bobo, meu pai apenas riu e disse: "Coisa de homem. Erros acontecem quando se está na lida." Quando eu apresentei minha dissertação sobre a otimização de custos através de materiais ecologicamente corretos na faculdade, ele apenas folheou as páginas e perguntou: "Onde estão os estudos de viabilidade?" "Seu plano não vai durar nenhum mês no mercado real, Helena. Você precisa sujar as mãos com a lama da obra, não com a tinta do desenho." Essa história de lama da obra era o mantra dele. O problema é que eu adorava a obra, mas eu acreditava que a obra de hoje não podia ser a mesma de 30 anos atrás. Eu queria construir o futuro. Ele só queria construir mais do mesmo, mais rápido e mais barato, muitas vezes cortando cantos éticos. Foi exatamente essa recusa em me levar a sério que me deu a liberdade para agir. Aos 27 anos, após a graduação e algumas tentativas fracassadas de implementar melhorias na Moraes Engenharia, todas vetadas com um desdém agressivo, eu peguei minhas economias e aceitei um convite para trabalhar na Europa. Meu pai nem perguntou o salário. Ele apenas viu aquilo como mais uma prova de que eu era incapaz de enfrentar o campo de batalha brasileiro. O que ele não sabia é que, na cidade do Porto, eu não estava apenas brincando de arquiteta júnior. Eu estava mergulhando no que o mercado global de construção tinha de mais avançado. Sistemas de gerenciamento de projetos em nuvem, métodos de construção modular de alta performance e, o mais importante, a rede de contatos certos, que também estavam cansados do jeito antigo de fazer as coisas. Em 3 anos, eu cofundei uma startup de consultoria de projetos chamada Arquiteto Invisível, especializada em reestruturação e otimização de grandes obras, utilizando machine learning para prever falhas estruturais e éticas. O nome era proposital. Eu agia sem nome, sem rosto, apenas através de resultados inquestionáveis. E o mais engraçado é que o meu pai já tinha ouvido falar da Arquiteto Invisível. "Tem uma empresa portuguesa por aí, inovando demais, mas ainda não chegou no Brasil para fazer barulho de verdade", ele havia comentado em um jantar, sem notar o meu sorriso de canto. Na verdade, a empresa portuguesa era uma holding com sede no Porto, mas com uma base de operações secreta e legalmente constituída em São Paulo há 1 ano, prontíssima para aterrissar em Belo Horizonte. Meu objetivo era simples e, ao mesmo tempo, ambicioso. Não era apenas provar que meu pai estava errado, mas forçá-lo a ver que o seu império de concreto estava construído sobre uma base de areia, prestes a ser soterrado pela inovação. O palco para o meu grande retorno não seria a mesa de jantar da família, mas o mais prestigiado e polêmico leilão público do estado. O governo de Minas Gerais acabara de lançar o edital para o projeto de revitalização do Complexo da Pampulha, um projeto bilionário, de valor inestimável para a cultura e a imagem do estado, e a Moraes Engenharia estava desesperada por ele. Meu pai via ali o seu último grande ato. Eu via ali a minha chance de finalmente mostrar o que um desperdício era capaz de construir. Nos últimos 6 meses, a tensão na Moraes Engenharia tornou-se palpável, e eu, silenciosamente, era a causa. O projeto da Pampulha era complexo, exigindo não apenas capacidade técnica, mas também uma transparência e um plano de impacto social que estavam fora do playbook do meu pai. Ele estava apostando tudo nesse projeto, ciente de que a concorrência estava mais acirrada do que nunca. O que ele ignorava é que o maior concorrente era, na verdade, o seu próprio desperdício. Minha empresa, a Arquiteto Invisível, havia entrado no processo de licitação sob um nome de fachada brasileiro, as Soluções Alfa, com uma proposta de design e execução que era 20% mais eficiente e 10% mais barata.
focada integralmente em métodos sustentáveis e tecnologia BIM de ponta. A ironia era deliciosa. Meu pai estava perdendo a corrida para a materialização dos sonhos que ele havia ridicularizado. A parte mais crucial da minha estratégia era a curiosidade. Eu precisava que ele se sentisse ameaçado, que o meu trabalho o intrigasse a ponto de ele não conseguir dormir. E foi o que aconteceu. O rumor de uma nova startup que estava jogando para ganhar começou a circular nos almoços de negócios. Eles têm uma tecnologia que rastreia subcontratos e desvia de sobrepreços antes mesmo que o problema apareça, dizia um boato. É como se eles tivessem um espião dentro de todas as grandes empresas, dizia outro. O meu irmão, Gustavo, foi encarregado de investigar a Soluções Alfa. Ele revirou registros, procurou por nomes de fundadores, rastreou endereços, mas a arquiteto invisível era um fantasma legal, estruturada para proteger a minha identidade e a nossa propriedade intelectual. Nossos advogados e especialistas em segurança digital criaram um escudo impenetrável. Gustavo voltava para casa frustrado, reportando ao meu pai. É uma estrutura complexa, pai. Parece um grupo de investidores europeus querendo limpar o mercado. Eles não têm histórico no Brasil, mas o projeto deles é assustadoramente bom. É agressivo, mas limpo. A palavra limpo irritava Arthur profundamente. Ele prosperava na ambiguidade do mercado de construção. A minha proposta não deixava margem para nada além da excelência. A agressividade da minha abordagem não estava em derrubar o meu pai com calúnias, mas em esmagá-lo com competência inquestionável e ética rígida. Em uma tarde, a curiosidade dele se tornou polêmica na sala de jantar. Helena. Ele me confrontou, as veias do pescoço saltadas. Você, por acaso, sabe quem está por trás dessa tal Soluções Alfa? Sabe de quem eles roubaram essa tecnologia? Não é possível que uma empresa nova tenha um sistema de gestão de risco tão completo. Isso cheira a espionagem industrial. Eu calmamente coloquei meu talher no prato e o encarei, sem piscar. Pai, eu não sei quem está por trás deles, mas se a proposta é superior à da Moraes, talvez você deva se perguntar por quê. O mundo mudou. O que funcionava há 20 anos hoje é arcaico. Talvez seja a hora de abraçar a inovação antes que ela te engula. A sua reação foi um rugido. Ele se levantou batendo a mão na mesa. Inovação. Você só fala em inovação. Eu construí este império tijolo por tijolo e você, com suas teorias de internet, acha que pode me dar lições de moral e de mercado? Você ainda é a garotinha que acha que pode salvar as baleias, Helena. Saia dessa mesa! Era o ápice da sua agressividade e o prelúdio perfeito para a minha armadilha. Eu saí, satisfeita. Ele estava completamente cego pelo seu ego e pela certeza de que a ameaça vinha de algum concorrente estrangeiro desconhecido. Ele jamais desconfiaria que a sua maior ameaça era a pessoa que ele havia rotulado de desperdício. A revelação estava marcada para a semana seguinte, no momento exato em que ele estivesse mais vulnerável e arrogante, durante a sessão pública final de abertura das propostas no Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas era a arena, o local onde o destino do projeto da Pampulha e, consequentemente, o futuro da Moraes Engenharia seria selado. Meu pai chegou com Gustavo ao lado, exalando confiança. Ele estava convencido de que o seu histórico, a sua influência e, talvez, alguma manobra de bastidores garantiriam a vitória. Ele mal me cumprimentou, apenas um aceno superficial, como se eu fosse um adorno sem importância. A Soluções Alfa foi a última a apresentar. O consultor da nossa empresa, um ator contratado, um profissional com um currículo de fachada impecável, mas totalmente desconhecido no mercado brasileiro, subiu ao púlpito. A sala ficou em silêncio. A apresentação começou. Era o mesmo projeto que a Moraes Engenharia havia preparado, mas o nosso tinha um detalhe crucial: a metodologia de execução. Em vez de usar as redes de subempreiteiros tradicionais, as mesmas que meu pai usava há décadas, notórias por atrasos e materiais de qualidade duvidosa, a Soluções Alfa propôs um sistema de construção modular e pré-fabricada de alta tecnologia, utilizando parcerias com indústrias que eu havia estabelecido em Portugal e que haviam sido trazidas para Minas Gerais. O golpe veio no slide sobre a gestão de custos. O consultor projetou uma tabela comparativa lado a lado, mostrando que a margem de lucro projetada pela Moraes Engenharia era de 35%, enquanto a nossa, devido à otimização da cadeia de suprimentos e à eliminação de intermediários, os mesmos que meu pai usava para sobrepreços, era de 15%,
repassando a economia de mais de 80 milhões de reais para o governo. O consultor não acusou diretamente a Moraes de nada, mas a comparação era uma acusação silenciosa e brutal de ineficiência, ou pior, de má-fé. Meu pai, sentado na primeira fila, começou a balbuciar. Isso é impossível. Os números estão errados. Isso é uma startup de fundo de quintal. O consultor sorriu educadamente e disse, com uma voz clara e forte, que agora o verdadeiro CEO das Soluções Alfa faria a apresentação final e responderia às perguntas. E foi aí que o consultor se virou para mim, estendeu a mão e, para o choque da sala inteira, inclusive do meu pai, me convidou ao púlpito. A polêmica explodiu. Eu subi ao púlpito, tirando os óculos e olhando diretamente para meu pai, que estava pálido. Os murmúrios na sala se transformaram em um ruído alto de espanto. Boa tarde a todos. Eu comecei, minha voz firme e calma, em total contraste com a agressividade que meu pai usava para dominar as salas. Eu sou Helena Moraes, e sim, sou a CEO e fundadora majoritária das Soluções Alfa, a holding da Arquiteto Invisível no Brasil. Houve um silêncio absoluto. Meu pai se levantou da cadeira, parecendo que ia vomitar. Helena, o que significa essa palhaçada? Você está tentando me sabotar? A sua agressividade era a única reação que ele conhecia. Eu não respondi a ele. Dirigi-me ao presidente da comissão. Senhor presidente, peço desculpas pelo drama familiar, mas a reação do meu pai é precisamente o ponto que desejo abordar. Eu então projetei o slide final. Um diagrama comparando a tecnologia de gestão de risco da Moraes Engenharia, baseada em planilhas e inspeções manuais, com a nossa, baseada em IA e blockchain. E então, o golpe fatal. Há 10 anos, eu apresentei um estudo de caso para o Conselho da Moraes Engenharia sobre a necessidade de modernizar a nossa gestão de suprimentos. Fui ignorada. Há 5 anos, fui rotulada de desperdício por meu pai e incentivada a brincar de arquiteta na Europa. Eu não brinquei. Eu construí a tecnologia que hoje é a única capaz de garantir a transparência e a eficiência que este projeto público exige. Eu fiz uma pausa, olhando-o novamente. O desperdício, pai, está em recusar o futuro. A Moraes Engenharia não perdeu hoje por causa de um concorrente. Ela perdeu para a inovação que você rejeitou. O que a Soluções Alfa revelou sobre a Moraes Engenharia é que ela é arcaica e ineficiente. A sala explodiu em conversas. A vingança, a minha vingança silenciosa, tecnológica, baseada em pura excelência, estava completa. A Moraes Engenharia perdeu o contrato. O impacto da minha revelação foi sísmico. Meu pai não apenas perdeu o projeto bilionário, mas a sua reputação de gênio dos negócios foi estilhaçada em tempo real. A notícia se espalhou como fogo por toda a Belo Horizonte. O desperdício da família havia voltado para destronar o rei, usando apenas o conhecimento que ele havia desprezado. No caminho para casa, a única coisa que me acompanhava era uma satisfação fria, a sensação de que, finalmente, eu havia forçado meu pai a me ver. Ele não tinha me reconhecido pelo meu nome, mas ele foi forçado a me reconhecer pelo meu poder. A noite seguinte foi de caos. Meu pai estava trancado no escritório e minha mãe me ligou desesperada. Helena, o que você fez? Seu pai está tendo um colapso. Você o destruiu. Eu ouvia a acusação, mas havia uma indiferença em mim. Ele havia me destruído emocionalmente por anos, e eu havia apenas revidado no campo que ele havia escolhido. Horas depois, no entanto, o telefone tocou novamente. Não era minha mãe, nem Gustavo, mas o Dr. Sampaio, o cardiologista da família. Helena, sinto muito, mas seu pai teve um pico de estresse e precisou ser internado com urgência. Não foi um infarto, mas ele está sob observação. A notícia me atingiu como um choque elétrico, paralisando a satisfação fria que eu sentia. Não o ódio, mas o medo. O medo de que a minha vingança tivesse custado a vida dele. Eu voei para o hospital. Eu o encontrei na semi-intensiva, ligado a monitores, pálido e, pela primeira vez na vida, vulnerável. Aquele gigante que apontava o dedo e ditava regras com a agressividade de um touro estava ali, reduzido a um homem frágil. Foi então que minha mãe, que estava sentada ao lado dele, com a mão sobre o peito dele, me entregou um envelope amassado. O advogado dele me pediu para te dar isso caso algo pior acontecesse. Era um documento antigo, datado de 20 anos atrás. Era uma carta, escrita pela minha avó,
a mãe do meu pai, que faleceu cedo, pouco depois de fundar a Moraes Engenharia com meu avô. Meu pai nunca falava dela. A carta era curta e devastadora. Minha avó não morrera de causas naturais, como meu pai sempre alegara, mas por um erro médico, após uma complicação em uma cirurgia. E a última linha da carta dizia: Arthur, não deixe o medo da perda te transformar em um homem duro. Não confie cegamente no sistema, pois ele falhou comigo. Use sua inteligência para proteger, não para oprimir. Seja mais que um construtor de paredes, seja um construtor de pontes. O que aquilo revelou sobre ele mudou tudo. Meu pai não era apenas um homem arrogante e ganancioso. Ele era um homem agressivo e desconfiado por causa de um trauma profundo e escondido. O sistema corporativo e médico falhou com a pessoa que ele mais amava, e ele se blindou, construindo um muro de dinheiro e poder ao redor de si, rejeitando a ética e a tecnologia que poderiam ter salvado a mãe dele. A sua desconfiança na ideologia e a sua agressividade para com a minha inovação não vinham de um desejo de destruição, mas de um medo profundo de que o sistema levasse tudo o que ele amava novamente. A vingança que eu havia arquitetado, a destruição da sua empresa, era exatamente o que ele mais temia: a perda total de controle e segurança. Eu não o estava vingando. Eu estava validando o seu medo mais profundo. Eu passei a noite ali, olhando para ele. Não mais o empresário tirano, mas o filho que perdeu a mãe e se tornou um homem petrificado pelo medo. A vingança perdeu o sabor e se tornou um fardo pesado. Na manhã seguinte, ele acordou, me viu e não disse uma palavra de acusação sobre o leilão. Seu olhar era diferente. Havia uma fissura na sua armadura, uma profunda tristeza. A primeira coisa que ele perguntou, com a voz rouca, foi: As Soluções Alfa é realmente tudo o que você queria que a Moraes fosse? Eu assenti, em silêncio. Sim, pai. Ética, eficiência e um futuro que eu não precisasse ter vergonha de construir. Ele fechou os olhos. Sua mãe ficaria orgulhosa. Naquela semana, eu não o destruí. Eu o ajudei a se reestruturar. Não foi um ato de caridade, mas uma negociação fria e profissional, mas com um novo alicerce de honestidade. A Moraes Engenharia estava à beira do colapso, mas tinha ativos valiosos e funcionários que dependiam dela. Eu apresentei um plano. A Soluções Alfa não compraria a Moraes, mas faria uma parceria estratégica de joint venture. Eu assumiria a área de inovação e projetos, forçando uma mudança cultural e tecnológica completa, injetando capital e know-how. Meu pai, depois de muita discussão, aceitou. Ele não tinha mais forças para lutar, mas o que ele aceitou não foi a derrota, mas a perspectiva de um legado que duraria, que não se basearia apenas em tijolos velhos e acordos obscuros. Gustavo, meu irmão, o filho de ouro que nunca se importou, pulou do barco na primeira oportunidade. Ele pegou uma soma em dinheiro e se mudou para o litoral. Minha mãe, que antes media as palavras para não desagradar Arthur, agora falava abertamente comigo, compartilhando histórias da minha avó, ajudando a criar uma nova base de confiança que nunca tínhamos tido. Meu pai e eu passamos a nos encontrar, não mais em jantares de fachada, mas em reuniões estratégicas em que ele era obrigado a ouvir. Um dia, ele me chamou para seu escritório. Ele não apontou o dedo, mas colocou a mão no meu ombro. Helena, ele disse com a voz embargada. Aquela palavra... desperdício. Eu estava errado. Eu era cego. Você é o oposto. Você é a única que não tem medo de construir certo. Foi a única forma de perdão que eu precisava. O meu ato de vingança, baseado na agressividade do meu sucesso, havia provocado uma vulnerabilidade que, por sua vez, revelou a sua dor e abriu caminho para uma nova forma de união. Eu não o perdoei com palavras, mas com a criação de um futuro compartilhado. Eu o forcei a mudar sua vida, a abraçar a ética e a inovação que ele temia. O final feliz não é o fim das tensões, mas o início de uma construção mais honesta. A Moraes Alfa, o novo nome da empresa, é agora uma das empresas mais respeitadas em Minas Gerais, um modelo de como a tradição pode se casar com a tecnologia e a ética. Eu sou a CEO de Operações e Inovação. Meu pai ainda é o presidente, mas ele é um Arthur diferente. Ele está menos nos escritórios e mais nos hospitais, não como paciente, mas como financiador anônimo de projetos de melhoria tecnológica. Ele encontrou um novo propósito, transformando seu medo em ação social. Meu ato de vingança, de expor a ineficiência e o atraso, não o aniquilou,
mas o redimensionou. Ele precisou ser quebrado para ser construído de uma maneira melhor. E eu, o desperdício, finalmente me tornei a construtora de um legado que eu podia respeitar. A vida é curiosa. Às vezes é preciso uma polêmica gigantesca, a coragem de ser agressiva em sua excelência e a curiosidade de cavar a verdade para que as pessoas que te amam e que te feriram possam finalmente começar a ver você. Para mim, o verdadeiro prêmio não foi o contrato da Pampulha, mas o silêncio respeitoso que agora existe entre mim e meu pai. É um silêncio de reconhecimento e um novo alicerce familiar. Eu cumpri minha promessa, mas a pergunta que não me sai da cabeça é: se você estivesse no meu lugar, após a revelação da dor oculta do seu pai, você teria seguido em frente com a destruição da empresa? Ou teria optado por ajudá-lo a reconstruir? Me conte sua opinião sincera nos comentários. Além disso, se esta história de superação e transformação te inspirou a enfrentar um gigante em sua vida, não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhar o vídeo. A sua participação é a prova de que mesmo o maior desperdício pode ser o maior investimento de todos.